Olá, pessoal! Nesta aula falaremos sobre a ferramenta de análise cognitiva NASA-TLX. Nosso grupo, formado por Amanda Alice, Brenda Cerqueira, Danilo Cardoso, Emily Morgana, Giovana Cortez, Catarina Fux e Larissa Maia. A disciplina de Ergonomia e Saúde do Trabalhador, orientado pelo professor Yuri Cabral. Bom dia, tudo bem? Bom dia, que nada. Mais cansado que todos os outros dias. Não dormiu o suficiente? Não, não é bem esse tipo de cansaço. E então, o que é que anda te incomodando? O trabalho em si mesmo. Clientes que não respeitam, dores nas costas por causa do peso, as posturas que não ajudam. Fora que nada que a gente faça agrada o chefe. Saiba que eu também me sinto assim às vezes. Difícil, sabe? Ter que trabalhar, mas As também ter que constantes atender. mudanças no ambiente laboral podem propiciar uma sobrecarga de trabalho e o sofrimento aos colaboradores. Para o indivíduo, a qualidade de vida e a capacidade do trabalho está diretamente ligada a um conjunto de fatores como saúde, capacidade funcional, aspectos relacionados à vida pessoal e familiar. De maneira geral, Wilkins, Gordon e Liu entendem a carga de trabalho como a razão entre o tempo requerido e o tempo real disponível para a realização das tarefas. Outros autores, como Moraes e Montauban, citam que fatores relacionados ao ambiente físico e aos subsistemas técnico e humano geram a carga de trabalho. Já Hart explica que a carga de trabalho como a interação de fatores internos e externos ao trabalhador, resultando em uma experiência subjetiva. Para Diniz Guimarães, a carga de trabalho é o termo usado para descrever o efeito que a demanda tem sobre o trabalhador. Em termos de esforço mental e físico relacionado à quantidade de informações processada e o esforço empregado para que a tarefa seja determinada. Ou seja, mesmo tendo significados diferentes, é visto que os autores concordam que a carga de trabalho está diretamente relacionada com a tarefa exercida. A avaliação, no entanto, não é da tarefa propriamente dita, mas é feita por quem executa a tarefa, o que pode gerar resultados subjetivos, visto que trabalhadores que executam a mesma função podem relatar pontos de vista distintos. A carga de trabalho pode ainda se manifestar nos trabalhadores como uma sobrecarga ou uma subcarga. A sobrecarga de trabalho corresponde a uma saturação do consumo de recursos, enquanto a subcarga é um resultante da ausência de estímulos para a realização da tarefa. Ambas acarretam problemas para o ser humano na Como a realização do carga seu de trabalho. trabalho afeta o profissional? De acordo com o NASA-TLX, os fatores que compõem a carga de trabalho são: primeiro, demanda mental. Quanta atividade mental e perceptiva foi necessária? Por exemplo, pensando, decidindo, calculando, lembrando. A tarefa era fácil ou exigente, simples ou complexa? 2. Demanda física. Quanta atividade física foi necessária? Por exemplo, se foi empurrando, puxando, girando, controlando, ativando. A tarefa era fácil ou exigente, lenta ou rápida, folgada ou energética, tranquila ou fadigante. 3. Demanda temporal. Quanta pressão de tempo você sentiu devido à taxa ou ao ritmo em que as tarefas ou elementos da tarefa ocorreram? O ritmo era lento e vagaroso ou rápido e frenético? 4. Performance e desempenho. Quão bem sucedido você acredita que foi realizar os objetivos da tarefa definida? Quão satisfeito você está com o seu desempenho no cumprimento desses objetivos? 5. Esforço. Quão duro você teve que trabalhar mentalmente e fisicamente para atingir seu nível de desempenho? 6. Nível de frustração. Quão inseguro, desanimado, aborrecido, estressado, irritado ou seguro, gratificado, satisfeito, relaxado e sereno você se sentiu durante a sua tarefa? Foi desenvolvido pela Human Performance Group, no Centro de Pesquisa AMES, da NASA, e foi baseada na escala de Cooper-Harper, que foi elaborada para mensurar a carga mental proveniente das tarefas de voo. Foi descrito por Hart e Staveley em 1988, sendo esse um procedimento de taxa multidimensional que provê uma pontuação global da carga de trabalho baseada em uma média ponderada das 6 escalas que já foram mencionadas anteriormente.
3 dessas dimensões dizem respeito às demandas impostas ao sujeito, que no caso são as demandas mental, física e temporal. E as 3, a interação do sujeito com a tarefa, esforço, frustração e performance. É feita, então, uma média ponderada dessas 6 escalas para verificar a contribuição de cada fator para a carga de trabalho de uma atividade específica. A estimativa da carga de trabalho por meio da NASA TLX depende da avaliação de cada uma das 6 escalas, combinadas com o peso de cada uma delas, os quais variam conforme as tarefas realizadas e os sujeitos. Para isso, as 6 dimensões são colocadas aos pares, gerando 15 combinações diferentes. Os trabalhadores selecionam um membro de cada par que eles acreditam contribuir mais para a carga de trabalho naquela tarefa. Podemos ter como exemplo a tarefa de descarregar uma caixa. Selecionamos o fator que mais pesou durante a realização, opção A, esforço físico, ou opção B, pressão em relação ao tempo. Com isso, cada fator assume um valor ou ponderação de 0 a 5, o qual é equivalente ao número de vezes em que o fator foi circulado. Ou seja, se a cada 30 perguntas o trabalhador responde o fator esforço físico para 20 delas, essa dimensão assume o valor 5. Além da ponderação, é necessário avaliar a magnitude de cada um dos fatores. Para isso, os trabalhadores devem avaliar a escala na posição desejada, a qual varia de 0 a 100, marcada de 5 em 5 pontos. Caso o indivíduo marque entre 2 marcas, o valor considerado é o da direita. Essas classificações podem ser feitas durante uma tarefa, depois de segmentos da tarefa ou após a realização completa da tarefa. Por fim, para pontuar a carga de trabalho global de cada sujeito, a magnitude de cada fator é multiplicada pelo peso, ambos dados pelo próprio trabalhador. A soma dos resultados dessas multiplicações, então, é dividida por 15 e chega-se ao valor da carga de trabalho global individual do sujeito. O método é validado e amplamente utilizado. As classificações são obtidas rapidamente. Sua prática é aplicada em ambientes operacionais. Possui análise fácil quando comparada a outros métodos, como o SWOT, que requer um programa de análise especializado. É a ferramenta apropriada na autoavaliação da carga do trabalho, e ela deixou de ser apenas no ramo da avaliação e passou a ser aplicada em outras áreas. As respostas são afetadas pela memória do trabalhador. Depende da capacidade que o trabalhador tem de julgar a tarefa. Possui análise subjetiva, ou seja, depende da perspectiva de cada trabalhador. Tem limitação nas tarefas que não possuem pausas, além do cálculo que pode ser demorado. Pesquisadores fizeram adaptações e estudos apresentaram escalas abrangendo valores entre 0 e 15 pontos, Ballardini e Guimarães, 2009, 0 e 10 pontos, Mitropoulos e Memarian, em 2012, 0 e 120 pontos, Serbo, Brits e Stefanides, em 2017. No estudo de Ballardini e Guimarães, feito em 2009, foi realizada uma adaptação no método NASA TLX, sendo aplicada em 18 operadores de uma empresa distribuidora de derivados de petróleo de Porto Alegre. De forma geral, os operadores desempenhavam tarefas relacionadas ao carregamento e descarregamento de vagões-tanque, recepção e acompanhamento do carregamento realizado pelos motoristas de caminhões-tanque, recebimento de produtos, mensuração de tanques e controle do volume de produto comercializado e armazenado. Para a interpretação dos resultados, foi considerado que, quanto mais próximo da pontuação 15, maior a carga de trabalho. Assim, foi estabelecido que valores até 7,5 representam carga de trabalho admissíveis, enquanto valores acima de 7,5 equivalem a alta carga de trabalho. Na tabela 2, podemos perceber que a maioria dos trabalhadores possui mais de 30 anos e são do sexo masculino. A análise da figura 1 mostra que, dos 18 operadores que responderam ao questionário, apenas um apresentou 7,4, ou seja, inferior a 7,5. Esse operador é do sexo feminino e tem pouco tempo de serviço quando comparado aos outros trabalhadores, 5 anos. Todos os demais operadores apresentaram carga de trabalho maior que 8,1. De acordo com esses resultados, constata-se que 94,44% apresentaram scores elevados de carga de trabalho.
Quanto aos componentes da carga de trabalho, a análise das medianas aponta que, em uma escala de 0 a 5, os operadores possuem scores de performance mais elevados que os demais componentes. Por sua vez, a demanda física é o componente que, no geral, representa para os trabalhadores a proporção menor da carga de trabalho. Assim, é possível afirmar que, embora o trabalho seja operacional e, por isso, tenha muitos aspectos físicos envolvidos, as demandas físicas têm menor peso na carga de trabalho do que a demanda mental. Além da aplicação do método TLX, também foram feitas outras análises para verificar alguns fatores que interferem na demanda mental. Roteiro: Giovana Cortez. Vozes de Brenda Cerqueira, Danilo Cardoso, Catarina Fux, Larissa Maia, Emily Morgana. Produção de áudio: Danilo Cardoso. Produção de vídeo: Emily Morgana. Obrigada! Olá, pessoal! Nesta